Queridos, eu quero compartilhar com você algo recorrente, mas que é pertinente. Nós terminamos, falamos na última reunião que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não tem jeito. Nós falamos e conversamos e ouvimos e sempre nós vamos cair na mesma coisa. Ou é através de Jesus, ou não vai acontecer. Não adianta, não é por ar-condicionado, não é por estratégias humanas que alguém tenha a sua vida transformada. É por Jesus. E eu quero nessa noite que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, que é algo também que tem a ver com aquilo que nós estávamos falando já. E provavelmente o irmão que vai ministrar no próximo culto vai também ir pela mesma linha, porque o Espírito vai falar muitos dias conosco nesse sentido. Capítulo 7, versículo 13. Amém? Amém. Na verdade aí é um versículo, mas foi colocado em dois, que é o 13 e o 14. Se você fosse pela exegese, você leria: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Mas havia algo que necessitou ser explicado, porque a palavra original era uma verdade muito profunda, muito além do que se poderia traduzir. Então ele escreveu assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram, os que acertam com ela. Amém? Essa palavra, queridos, nós já ministramos algumas vezes e volta e meia o Senhor mostra e fala outras coisas que precisávamos ver. Da mesma forma como nós vimos em João 14,6, Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E mais uma vez nós estamos vendo aqui acerca do caminho e estamos ouvindo acerca de uma porta. E nós precisamos compreender, lendo em João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 3 e o versículo 5, que não há outra porta que nós possamos desejar. Há muitas portas propostas, mas só há uma porta que possamos desejar, que leva para a vida, não é isso? Ele diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida. Então, veja bem, eu estou dizendo que o céu é um lugar para poucas pessoas? Não. Eu creio que é um lugar para muita gente. Só que aqui está me dizendo que os poucos é que vão encontrar, mas esses poucos serão muitos lá na glória, porque está há muito tempo. Nós vamos entender por que é poucos, mas quem é a porta? Capítulo 3, versículo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que quem não nascer de novo, há uma porta
E ele está dizendo, há uma porta que leva para um reino, e ele está dizendo que ninguém pode entrar por essa porta se não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura. Ele está falando isso para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga, importa-vos nascer de novo. Ainda em João capítulo 10, versículo 7 em diante, diz assim, quem achou, diga amém. Olha, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Versículo 9, eu sou a porta. Quem está dizendo? Jesus está dizendo que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Regis, ao mesmo tempo que ele está dizendo que nós temos que entrar por uma porta, Jesus está deixando aqui muito claro, do mesmo jeito que ele disse em João 14,6, que ele é a porta. Se alguém quer encontrar a vida eterna, se alguém quer entrar no reino de Deus, ele só tem uma porta que ele pode entrar. Chama-se Jesus Cristo. Amém? Precisamos entender esse ponto aqui. Ivete, podem se propor várias outras portas. Ah, não, alguém diz todos os caminhos levam a Deus, nós já falamos isso na outra reunião. Não, só há um caminho, só há uma porta, Jesus Cristo. Mas lá no Mateus, no capítulo 7, ele disse que a porta é estreita e o caminho é... Não, a porta é estreita e o caminho é apertado. O que significa isso? Se isso vai lembrar na sua memória, quando os homens vão colocar o gado no carro de boi, né? Eles primeiro colocam ali os animais numa área grande e depois eles vão conduzindo esse gado por um caminho que vai se estreitando, até passar apenas um boi de cada vez. E no meio desse caminho existe algumas cancelas, algumas porteiras. E existem porteiras no meio e existem laterais. Porque se algum desses animais que está entrando pelo caminho para ir para o caminhão é um gado que não deveria ir por alguma incoerência, com alguma incompatibilidade ou peso ou alguma coisa assim, ele é tirado pela porteira lateral. Quando Jesus está dizendo aqui que a porta é estreita e apertado é o caminho, ele está apontando para um princípio, uma verdade. A salvação, queridos, é individual e é um de cada vez. Você não pensa que por causa de alguém, eu não vou fazer tal coisa por causa de alguém. Não, a salvação é você e Deus. Repita comigo, a salvação é entre mim e Deus. Olha, se a pessoa que está do teu lado não está fazendo o que deve fazer, se ela não está caminhando de forma correta, se ela não está dando um bom exemplo, o problema é dela. Porque Jesus disse que é estreito o caminho, e isso aponta que só passa um de cada vez. Então, quando chega a sua vez, meu amigo, dê glória a Deus e vá, avance, porque é a sua oportunidade. Amém? Mas ele disse que há um caminho.
E o caminho também é apertado. Deus está falando com o Marcos uma palavra, e em nome de Jesus ele vai ministrar a qualquer hora dessa, sobre isso. Como as pessoas são tendenciosas a buscar os caminhos largos. É muito mais fácil. E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente dos crentes, eu estou falando das lideranças atuais. É muito mais fácil você pregar um evangelho frouxo, Cícero. Um evangelho que aceita tudo, que concorda com tudo. Um evangelho do o Deus do me dá, me dá. As pessoas, Cícero, não vão numa reunião para agradecer a Deus, elas vão para pedir, só pedir. Eu acho que faz parte pedir. Sim ou não? Faz parte. Ele diz que nós devemos orar, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele nos orienta. Jesus ali, eu acho que Mateus 6, ele vai ensinar isso. Mas há uma tendência nossa de só levar para um lado. E isso, quando a gente pensa em caminho largo, eu pensava muitas vezes, Marco, que era o mundo. Eu achava que era a vida mundana. Mas infelizmente hoje eu tenho que concordar que o caminho largo tem sido até mesmo muitas igrejas que querem oferecer facilidades, quando na verdade não é. Há um caminho, queridos. E esse caminho aponta para um processo na minha salvação. Significa que eu entrei no ponto A, a porta. Mas Jesus diz, não é apenas a porta que leva à vida, não é simplesmente a porta que leva ao reino. Tem a porta e tem o caminho. As pessoas não têm sido ensinadas acerca do caminho. Não, vem para Jesus e acabou, está tudo bem. Vem para Jesus, está tudo certo. Não é, queridos. Eric, tem um caminho. E aí eu quero te dizer o porquê ele fala a Nicodemos em João 3, que ele tem que nascer de novo. Porque quem entra pela porta, que é Jesus, ele tem que zerar a vida dele. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que dar um reset. Então, Eric e Ivete, quando você entrou pela porta, que é Jesus, você tem que ser como uma criança de colo. Uma criança de colo sabe o que fazer? Uma criança de colo vai aos lugares sozinha? Ela diz o que ela quer? Não. Só que as pessoas têm convertido hoje e elas já convertem achando que são maduras espiritualmente. Elas não compreendem que elas precisam aprender de novo, uma nova vida. Não é a mesma vida que eu vivia. Agora, quando uma criança está de colo, normalmente ela tem quem cuide dela? Sim ou não? Tem os pais. Se não tiver os pais, vai ter alguém que adota. A mesma coisa na igreja. Agora, quando você é uma nova criatura, uma nova vida em Cristo na igreja, quem cuida de você? Por isso, eu não gosto que me chamem de pastor. Eu vou nos lugares e a pessoa pergunta, anuncio quem? Eu digo, anuncio o Sérgio. A Ivete viu isso esse dia. Eu não digo que sou pastor, Ivete, não é ali, é em nenhum lugar eu não digo. Sabe por que, Ivete, que eu não digo que eu sou pastor? Porque pastor é uma relação de intimidade, querido. Pastor não é título. Pastor é uma relação de intimidade, de confiança. Se você não confia em mim, não me chame de pastor em nome de Jesus. Mas se você confia em mim, me obedeça. Faça o que eu estou te dizendo. E você vai se dar bem. Entendeu, Mariano? É só obedecer.
Não tente fazer, não tente achar, não tente pensar, porque você é um bebê, você é uma criança. Deus vai preparando o seu caminho e vai te usar, vai. Mas você precisa chegar lá, porque existe um caminho. E nesse caminho, queridos, você vai precisar de orientação, porque você é uma nova criatura. Você veio para Jesus namorando, amém. Agora você tem que acabar com o namoro e perguntar para mim como é que você namora. Se eu for seu pastor, se eu não for, você continua. Entendeu como é? Por que que é estreito? Por que que é apertado o caminho? Você está entendendo? E aí, por isso ele diz que muitos vão para o caminho largo, é mais fácil. O que que é isso? Eu sou dono da minha vida, eu sei o que fazer. Eu acho tão interessante as pessoas virem com as suas situações e dizem, pastor, estou vivendo isso e isso. O que o senhor acha? Quando eu vou abrir a boca, a pessoa diz, é porque eu pensei que se eu agir assim, 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 está certo. E vem falar comigo o que então? Se já sabes o que vai fazer. Está dando certo, não está a sua vida? Está tudo coerente, então vai nesse caminho. Eu estou falando isso, mas não te entristece. Porque o caminho que está proposto a nós não é um caminho fácil, é um caminho estreito, é um caminho dificultoso, mas ele foi anunciado. Ninguém disse que Jesus viria e de uma vez por todas ele nos salvou, ele nos santificou, sim, ele nos tornou elegíveis diante de Deus, sim, mas há um caminho. E se eu não permanecer nesse caminho, sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar lá no final e vou ouvir, apartai-vos de mim. E eu sei que todos que estão aqui querem ouvir, entra para o gozo do teu Senhor. Ninguém vai caminhar, Cauê, a gente vai se propor a se privar de uma série de coisas. E por bobagem, vai chegar lá e ainda dizer que vai para o inferno. Sinceramente, é tolice de qualquer crente achar que ele pode congregar e viver a vida, viver um semicéu aqui, viver um semi-reino aqui de Deus, usufruir de coisas e na eternidade ele ir para o inferno porque foi desobediente, porque foi rebelde, porque não ouviu. Há coisas que, queridos, há coisas que é Deus que faz, mas há outras que somos nós. E obedecer e andar no caminho estreito é uma decisão que eu preciso tomar. Primeira, eu entro pela porta. Jesus, não tem outro jeito. Entrei pela porta, o que aconteceu? Comecei uma nova vida, tudo de novo. Entendeu, irmão Luciano? É tudo de novo. Não importa que você chegou com os seus 70 anos de idade, 80, não importa, você começou tudo de novo. Você vai aprender tudo de novo. Abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 35. Eu vou correr porque você já entende essa parte. Capítulo 35 de Isaías, versículo 8. Quem achou, diga amém. Eita, Isaías mais ou menos lá no meio da Bíblia, quem tiver aí com aquelas que não têm ajuda. 35. Versículo 8, ele vai dizer que há um caminho. Diz o quê? E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho. O imundo não passará. O que aí? O imundo não. Então não se engane, querido. Não se engane. Se você veio para Jesus e começou a trilhar o caminho e quer continuar numa vida de imundície, de pecado, a Bíblia está dizendo que você não pode continuar no caminho. Você já saiu do caminho. Sabe a porteira lateral, Cício, do curral? Já abriu a porteira e você já recuou e começou tudo de novo.
Porque para você estar no caminho, você precisa ser limpo, santo, nova criatura, novo, tudo novo, coisa linda. Quem não quer pegar uma criança, aquela criança que acabou de tomar um banho e passar o talco, ou o perfume, cheirosinha, todo mundo quer. Mas uma criança que acabou de fazer necessidade é no par ou ímpar, né? Quem é a vez agora, é tu ou eu? Quem vai limpar? Cício, Benjamin, tão bonitinho, Cício, tão lindo, né? Mas quando ele fazia necessidade, o que Cício fazia? Ô Rosane, toma aqui esse menino. Porque o negócio está pegando. Ninguém tolera, querido. Só o nosso Pai, que está sempre nos esperando de braços abertos e querendo de novo. Só que o caminho é chamado o caminho santo. O caminho santo é para os santos. Entende? No sentido de separados, no sentido de em santificação para Deus. Não é alguém que está errando porque está querendo, não, ele falhou, mas ele está num processo de libertação. O caminho é caminho santo. E quem é o caminho, segundo nós já lemos? O caminho é Jesus. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Ninguém que permanece em Jesus vai continuar pecando, querido. Ele vai se libertar do pecado. Mas ele ganhou a força agora de Jesus para, junto com ele, dar força a ele para se libertar do pecado. A própria caminhada, a própria igreja no início, ela era tratada como aqueles que estavam no caminho. Abra o livro de Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver a primeira vez que a igreja é mencionada como aqueles que estão no caminho. Então está muita gente congregando, Regis, mas será que elas estão no caminho? Atos capítulo 9, quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Atos, depois de Mateus, Manuel, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Já foi? Capítulo 9. Os dois primeiros. Diz aí, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, os homens da religião, Marco, olha aí. Os homens da igreja da época. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do... E sabe por que o caminho está escrito com maiúsculo? Exatamente. Porque ele não é qualquer caminho que ele está falando aí, o caminho é o caminho que é Cristo. Então Jesus é a porta e ele é o caminho. Eu entrei pela porta que é Cristo, a minha primeira fase no jogo da vida. Mas existe o caminho. O caminho, queridos, aponta para o processo da vida cristã. Não é automático. Oxalá fosse. Mas a gente converte. Você ainda quis tomar uma... Ô Robson, depois que saiu do encontro, você ainda pensou em tomar uma cerveja uma vez ou outra? Já saiu liberto dessa fase já? Nunca mais sentiu nenhum gostinho? Não pensou em fazer nenhum pecado daqueles que fazia antes? Olha, me ajuda aí. Tu pensou, Marco, em tomar cerveja depois que você entregou a vida a Jesus? Quando dava aquele sábado? Sábado agora, com calor miserável, uma cerveja. Mas você não tomou por quê? Por causa do caminho. Quem está no caminho não toma. A vontade de pecar vem, querido, vem, mas eu estou no caminho, eu não posso. Se eu sair do caminho, é óbvio que eu vou fazer, mas se eu continuar no caminho, não. Ainda em Atos, capítulo 19, sai do 9 para o 19,
Atos 19, 9. Agora já é Paulo, né? Antes ele estava perseguindo os que estavam no caminho. No 9, Paulo está querendo pegar os que estão no caminho. Agora é ele que está no caminho. Aí no capítulo 19, o 9, vamos ler o 8 para ter um contexto. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Paulo frequentou o quê? O que era a sinagoga? A igreja. A congregação, o lugar onde a igreja se reunia. Olha o que vai acontecer aí na igreja. Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns idos e descrentes, falando mal diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, apartando-se de quem? Dos que falavam mal do caminho. Queridos, nós estamos vivendo uma fase tão terrível, que hoje, se você não tomar razão, se você não tomar juízo, você vai entrar pelo caminho errado. Por quê? Porque os que estão errados, eles estão tão juntos, que eles fazem com que você que está certo, sinta vergonha de estar certo. As pessoas que estão fazendo o que não presta, estão tão enterrados, tão atolados nisso, que você às vezes sente vergonha de estar certo. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, mas eu já. Só que imediatamente o Espírito me traz à mente a verdade. E eu digo, não, é melhor eles mangarem de mim e eu continuar na verdade. É melhor que eles manguem de mim, mesmo eu estando certo. Porque um dia a verdade virá. Se isso um dia a verdade virá, as pessoas vão mangar de nós por causa de Jesus, sabia disso? Vão fazer chacota da nossa cara, vão rir de nós. Só que Paulo viu que aqueles que blasfemavam do caminho, que falavam contra, que não queriam nada com o caminho, sabe o que ele fez? Fiquem aí vocês. Quem quer ir para o caminho, venha para cá. E pegou aqueles que queriam ir para o caminho e levou e passou a falar para eles, a ensinar a eles na escola de Tirano, que era uma escola dos estudiosos da palavra também naquela época. Então não ignore que existe um caminho. Regis, existe um caminho, existe um processo. E se você compreender que há um caminho, você vai saber como que se comporta nesse caminho, que é para onde nós vamos. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, porque se você não entender que há um caminho, e que esse caminho é santo, você não vai saber como se comportar nele, você vai se comportar de qualquer jeito. Quem achou Efésios, diga eu. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes, que andeis de modo digno. Amém? Quem anda é porque está onde? Está num caminho. Então, se eu estou andando num caminho, Robson, ele está dizendo, te comporta de acordo com este caminho que você está. É simples, não é? Bom, eu estou no caminho que é Jesus. Só que hoje não é assim. As pessoas dizem que estão no caminho, mas as suas atitudes não estão dizendo nada em relação a isso. O versículo 17 ainda do capítulo 4 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, ou seja, aponta para alguém que está dizendo o que fazer e que também
Ele próprio está fazendo, Eric. Eric, se eu te pedir uma coisa, é porque eu já fiz primeiro. Se eu te disser faz uma coisa, é porque eu fui experimentado nisso também. Se não é incoerente com o Evangelho. Então ele está dizendo, e antes que o inimigo use, eu não estou dizendo para você deixar a sua namorada, viu? Continue com ela e que ela converta, em nome de Jesus. Só que o Espírito me lembrou agora. Então ele diz, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vocês agora estão no caminho, então não andem mais. Ah, mas os outros fazem porque eles não estão no caminho. Nós estamos no caminho, então não temos que fazer porque os outros estão fazendo. Amém, queridos? Você está entendendo? O caminho que eu estou determina o como eu me comporto. O como eu me comporto determina o caminho que eu estou. Tem que haver coerência. Eu não posso dizer que estou indo para o Ceasa e dirigindo em direção a Paripueira. É coerente isso? Não, meu querido, se eu estou dizendo que eu estou indo para o Ceasa, eu tenho que pegar um caminho que leva para o Ceasa. É coerência. Se eu estou no caminho que leva para a vida, o caminho que leva para a vida é Jesus. É estreito. É apertado. Mas eu tenho que andar nele se eu quiser ir para a vida. Se eu não quiser, posso pegar qualquer outro. Primeira epístola de João, no capítulo 1, epístola de João agora, não é evangelho, agora é epístola, lá para o final da Bíblia, voltando de Apocalipse, voltando, você vai encontrar a primeira epístola de João, capítulo 2, eu disse, né? Versículo 6. Alguém achou? Amém. Diz aí, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele. Então repita comigo, diga, aquele que diz. Diga, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu estou no caminho, eu devo fazer como Jesus fez. O que é que ele disse? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém te fizer o mal, revide com o... Ah, você está no caminho? Mas alguém fez uma coisinha de nada e você quer revidar contra ele? Não, você quer castigar na unha. Não, querido, o caminho diz que quem está no caminho anda como ele andou. E no livro à frente, na segunda carta de João, a segunda epístola, no versículo 6 diz, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o que eu quero dizer? Tem que haver coerência entre o caminho que eu digo que estou andando e as minhas atitudes neste caminho. Amém, queridos? Você está entendendo? Existe um outro ponto final. Nós vamos apenas ler alguns textos. Qual era o ponto final? A vida e o reino de Deus. Qual é o alvo? Qual é o objetivo nosso? Nós queremos o quê? Jesus disse que ele é o caminho, a porta e o caminho que leva para a vida. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por ele. Então, havia aqui o quê?
uma entrada, um início, um meio e um fim. Qual é o fim que nós esperamos? Qual é o fim que você espera para a sua vida? Sabe por que é importante nós termos um fim, Mari? Porque quem tem objetivo não se distrai no caminho. Se você tiver objetivo, você não se distrai. Se você se distrair, o que acontece? Você perde o foco do teu objetivo e você não sabe mais o que fazer. Não tem aquele menino que saía para fazer um mandado dos pais? E aí, eu não sei, é você que conta uma história dessa aqui. Alguém contou uma história que ia comprar alguma coisa e esqueceu no meio do caminho o que era. Porque se distraiu com uma brincadeira. A criança vai no mercado comprar tipo açúcar. E criança já viu, tem alguns que é melhor, outros menos do que o outro, né? É isso que açúcar. No meio do caminho o moleque falou com ele, brincou com ele. E aí ele bateu um papo e continuou o caminho. Só que ele esqueceu o que ele ia comprar no comércio. É o Zé Carlos contando. Por que ele esqueceu o que ia comprar no comércio? Porque ele se distraiu no caminho. Se você tiver foco no seu objetivo, você não se distrai. Apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Volta mais alguns livros aí. Filipenses 3, 13. O que é que ele diz? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas vão julgar a gente. Mas você então já é o santo cis? Você vai, olha, ainda não estou lá, mas eu quero esquecer das coisas que eu fiz atrás. E eu quero olhar para Jesus e eu vou encontrar com Ele lá no fim. É o que Paulo está dizendo. O meu alvo é Cristo. O meu objetivo é chegar lá nele. Vão mangar, vão gritar, vão falar, vão. Mas tudo isso para tentar tirar o teu foco daquilo que realmente importa. Vai para frente aí, Timóteo, segunda carta a Timóteo. Capítulo 4. Versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Quem está comigo, diga amém. Ele diz assim, combati o bom, guardei a fé. Quem completa a carreira é porque estava num caminho. E Paulo estava no caminho, ele completou a carreira que era o caminho. E ele diz, combati o bom combate, porque é um combate todo dia. É luta, querido. É pressão. O inimigo, quando você decide que quer andar fielmente, firmemente, as coisas vão melhorar? Não, piora. Para te provar, para saber se o teu coração está aí. Quem estava aqui domingo ouviu o testemunho daquele irmão aí, 2 anos e meio, se eu não me engano, sem salário, para viver fielmente. Sabe de uma coisa? Militar, um porte de arma e tudo, um monte de gente chamando ele para fazer as coisas, ele falou a mim, e ganhar dinheiro. Só que ele diz, não, eu não quero dinheiro, eu quero Jesus. Porque se você não tiver objetivo, se você não tiver alvo, você vai ceder para qualquer tentação. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem pode dar glória a Deus aí? Eu não devia nem perguntar.
Porque se você ama a vinda do Senhor, você também tem guardado uma coroa de justiça para ti. Há uma coroa de justiça para aqueles que aguardam, que amam a vinda do Senhor Jesus. Para concluir, volta comigo, vai para Hebreus, não volta não, vai para frente. Vai para Hebreus. Eu vou engolir uns textos aqui, mas não faz mal. Você já entendeu o recado. Nós temos um começo, Jesus. Nós temos um caminho, Jesus. E nós temos um objetivo, Jesus. Devemos andar coerente com Ele, amém? Capítulo 12 de Hebreus. 12. Capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente, ferozmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Enquanto nós estivermos respirando aqui, Cauê, enquanto Jesus não voltar, o pecado vai nos assediar. Se você for lá para Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz, Deus diz a Caim, Caim, se tu procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se tu não obedecer, o pecado já está à tua porta. E o desejo dele é te dominar. Mas cabe a ti dominá-lo. O pecado quer nos dominar. Mas o apóstolo, o autor de Hebreus, está dizendo que nós devemos deixar todo o pecado de lado e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, olha isso, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, do desprezo, nesse sentido, da humilhação, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus deixou a alegria, o gozo, tudo que ele tinha, para vir para esse mundo sofrer vergonha por mim e por você. Ele já deu o passo dele. E nós precisamos dar o nosso. Todos os dias. Ah, mas eu vou passar vergonha, pastor. Se é por causa de Jesus, passe. Ah, mas no meu trabalho eu vou ser envergonhada. Vou ser envergonhado. Se é por causa da verdade, do nome de Jesus, passe. Ah, mas eu vou passar vergonha no meio da minha família. Ô pastor, desde que eu comecei a andar, o pessoal faz festa, não me convida mais. Sofra tudo isso por causa de Jesus. E se você estiver lá no meio, que fique bem claro, estampado para todo mundo ver, que você está no caminho e que você não vai trocar esse caminho por nada nesse mundo.